alcoólica depois que eu fiz um piercing? Que pomada que eu tenho que passar para acelerar o processo de cicatrização? Posso passar álcool? Água oxigenada? Falaram que eu tenho que ficar girando a joia. Maquiagem atrapalha? Ai, semana que vem eu vou pra piscina e eu vou pra praia. Eu limpo 10 vezes no dia. Qual sabonete eu tenho que usar? Fala galera, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre as 10 coisas que provavelmente você não sabia sobre como cuidar do seu piercing. Vamos começar com a dica número 1. Sabonetes. Sabonete líquido ou em barra, antibacteriano ou não. Primeiro vamos pro básico. A diferença de líquido e sabonete em barra. Na verdade, não tem nenhuma. Só tem um pequeno detalhe. Onde é que você guarda o seu sabonete em barra? Normalmente, a gente deixa ele na janela ou numa prateleira que fica dentro do chuveiro. O lance é que esse sabonete ele vai ficar exposto. Primeiro que se você mora com alguém, essas pessoas estão usando esse sabonete também. E Deus sabe onde elas estão passando. E o sabonete em barra, por ele estar em exposição, ele vai receber ali poeira do dia a dia, bactérias que possam passar por ali, alguns insetos também que você não viu. E isso faz com que a hora que você pega o sabonete, você vai fazer espuma nele, essas sujeiras e bactérias também são levadas para a tua perfuração. E isso pode atrasar o processo. Ah, então o certo é eu passar o sabonete líquido. Sim e não. O que acontece? O sabonete líquido, ele é legal porque ele vai ficar sempre fechadinho, então você vai pressionar ele e vai colocar ele na tua mão. Se você não fizer muita espuma com ele, você vai acabar levando o próprio sabonete para a perfuração e isso vai fazer com que esse sabonete entre dentro do furinho. Também atrasa o processo de cicatrização. Puxa, e agora? Não uso nenhum sabonete? Uso sabonete líquido, mas faz muita espuma com ele antes de lavar. Lava bem a mão antes com esse próprio sabonete. Deixa cair bastante água. Vamos higienizar as mãos primeiro. Lembra de uma coisa, você vai usar o teu dedo para limpar o piercing. Logo, não precisa lavar tanto a mão se você não lavar tanto os dedos. Faz bastante espuma com ele e aí você pode usar essa espuma para higienizar a tua perfuração com segurança. Vini, e os sabonetes antibacterianos? Qual eu devo usar? Nenhum. Normalmente a gente acredita que o sabonete antibacteriano é o melhor, mas eu sempre recomendo. Esquece esse lance de propaganda de elimina 99,9% das bactérias. Foca mais se o sabonete é transparente ou não. Esse é meu segredinho de ouro. O sabonete transparente, ele é mais vegetal, com uma carga química muito menor. Já os sabonetes que tem cor e muito perfume, faz com que ele tenha componentes químicos nessa composição que atrapalham também o processo de cicatrização. Sem contar que os sabonetes antibacterianos têm um componente chamado de triclosan. Esse componente, ele elimina realmente as bactérias? Sim, mas ele elimina todas as bactérias, toda a vida, por assim dizer. Logo, ele vai atrapalhar esse processo de cicatrização porque ele vai matar o que é ruim e o que é bom. Por fim, nessa dica número 1, use o sabonete líquido com muita espuma e escolha sabonetes que tenham um baixo pH. Eles vão te fazer bem pra caramba. Mais um conselhinho, escolhe os sabonetes de bebê, esses não tem erro. Esse é o mesmo detalhe para quem passa álcool ou água oxigenada. Elas também eliminam o que é ruim e o que é bom para o teu organismo no processo cicatricial. Conclusão, não passa álcool, esquece ele. Dica número 2, alimentos como carne de porco, ovo e fritura. Quando você ouvir que não pode comer de jeito nenhum, vamos entender que exageros nunca dão certo. Eu acabei de fazer esse piercing e minha orelha já tá vermelha. Eu comi uma fatiazinha de bacon, eu tô morrendo. Esses alimentos mais pesados fazem com que o nosso corpo foque muito no processo de filtragem deles. Conclusão, eles não vão te fazer morrer, mas eles atrapalham sim um pouco o processo de cicatrização. Então, o ideal é que você nunca exagere pra nada. Por quê? Porque o exagero faz com que realmente problemas aconteçam, mas comer só um pouquinho não vai te matar.
É só não sair do estúdio e comer um pote de Nutella. Dica número 3. Ficar girando a joia ou limpar demais. Vamos tentar entender como é que se formam essas casquinhas do nosso organismo. Na nossa pele toda tem uns caras chamados de enzimas teciduais. Essas enzimas são responsáveis por produzir tecido. Quando a gente danifica o nosso tecido, seja ralar o joelho ou fazer um piercing, essas enzimas elas solicitam um monte de proteína para o nosso organismo. É por isso que tem gente que passa mal porque não se alimentou direito. Essas proteínas são transformadas em colágeno, que é o primeiro processo de cicatrização acontecendo, e ele é instantâneo. Esse colágeno vai ser transformado depois em secreção. Essa secreção vai virar casquinha e a casquinha vira pele. Só isso, simples assim. Quando a gente fica mexendo demais no nosso piercing, a gente faz com que essa casquinha que estava sendo produzida, ela se rompa. Esse rompimento da casquinha vai criar algumas determinadas fissuras que vão fazer com que o corpo comece o processo todo de novo. Da proteína ao colágeno, colágeno à secreção, secreção à casquinha nova. E isso faz com que ele exagere em processos cicatriciais e pode dar queloide. Então, não põe a mão no seu piercing! Quarta dica. Ai, Vini, eu tô passando pomada pra acelerar o meu processo de cicatrização. Eu não sei quem tá falando isso pra vocês, mas esquece o uso de pomada, pelo amor de Deus. As pomadas, elas são importantes para caso aconteça algum problema. E quem pode receitar a pomada pra vocês são médicos. Eu não sou médico. Eu entendo de alguns processos, sim, mas só os médicos com anos de estudo vão saber receitar a melhor pomada para ti caso algum problema aconteça. Se não tiver nada de problema acontecendo, não passa pomada. Por quê? Independente de qual pomada você escolha, desde as mais famosas que prometem cicatrizar piercings muito rápido, até pomadas hidratantes, que são piores ainda. As pomadas, elas atrapalham a passagem de ar, fazendo com que o piercing não cicatrize, além da umidade que ela proporciona na região. Gente, vocês ralaram o joelho e fizeram aquela casquinha enorme na pele. Toma banho e deixa ela úmida o tempo todo para ver o que acontece. Vocês já passaram por isso. Como é que uma casquinha fica depois do banho? É a mesma coisa, só que num tamanho tão pequenininho de um furo que a gente não percebe, mas é a mesma coisa. Ficar jogando umidade ali o tempo todo faz com que aquela casquinha ela fique mole demais. E as enzimas teciduais não conseguem trabalhar nessa condição. Dica 5. Piscina e praia. Pode. Vamos pro óbvio, gente. Todo mundo sabe. É que a galera prefere uma confirmação do profissional que tá ali na frente. Prefere falar, ai, aqui ele falou, então eu fiz. Mas todo mundo sabe. Piscina, além da carga de cloro que tem ali, tem mais um mundaréu de outras pessoas que você não sabe o quão higiênicos são essas pessoas. Conclusão, essas bactérias elas podem inclusive se proliferar naquela água. E aí, você vai colocar uma perfuração, um ferimento exposto mediante a essas condições? Vini, mas a minha perfuradora falou que a praia é bom porque a água com sal ajuda a cicatrizar. Soro fisiológico é bom e é água com sal. Mas no soro fisiológico não tem um mundaréu de gente, bicho, lixo e urina. Hashtag pronto, falei, desculpa. Dica número 6. Maquiagem. Pode. Gente, isso é a mesma coisa que falar que eu não sabia que não podia entrar na piscina. É óbvio que não. Quanto de química tem nesses componentes de pó e qualquer outra coisa que você possa passar? Qualquer corpo estranho que você coloque no seu ferimento junto a esse processo de cicatrização faz com que o corpo tenda a rejeitar tudo que esteja ali, inclusive o teu piercing. Galera, isso é válido para outros lugares onde você não passa maquiagem, mas tem fluidos estranhos rolando ali. Ou seja, não beijo o piercing de ninguém. Hashtag pronto, falei, número 2. Número 7. Posso retirar a joia para limpar? Não! Na verdade, nunca! A joia, ela precisa realmente ter um espaço de pelo menos 1 milímetro de um lado da perfuração e 1 milímetro do outro. Isso faz com que você tenha espaço para empurrar e voltar essa joia. Você sempre vai limpar ela, mas retirar a joia faz com que às vezes você possa
na reaplicação dela, bater a joia num ângulo incorreto e danificar a perfuração que já estava ficando muito boa. Eu vou dar um exemplo sem segundas intenções. Mas digamos que você tem um buraco aqui. Você vai colocar a joia aqui assim, ela precisa passar. Mas se você colocar a joia num ângulo errado, você vai fazer com que essa joia fique batendo no corpo da perfuração. E isso aqui vai criar um ferimento nessa região. Não pode. Vini, eu posso beber bebida alcoólica? Esse é outro bafo sem tamanho. Na verdade, tenha consciência, a bebida alcoólica, bem como o uso de outras drogas, fazem com que o sangue da gente fique mais fino. Então eu acabei de fazer um piercing, vou encher a cara de cachaça, vai afinar esse sangue e vai fazer com que a sua perfuração sangre. Então, é a mesma coisa que aqueles outros alimentos que eu falei na dica número 2. Reduza a quantidade, excesso sempre fará mal, para qualquer coisa. Dica número 9. Presta atenção nessa dica, para não brigar comigo depois falando, mas o Vini falou que pode. Pode comer chocolate? Pode. Mas sem excessos, gente. O chocolate todo mundo me pergunta todo dia. Ai, não ligo de comer carne, ficar sem comer carne de porco. Mas o chocolate você pegou pesado. O chocolate tem um componente chamado de anandamida. A anandamida, ela faz com que, primeiro, deixe a gente mais feliz. Por isso que o chocolate é tão gostoso. Ele reage no nosso cérebro, fazendo com que a gente aumente a produção de felicidade. Segundo, que a anandamida faz com que ele potencialize os processos de cicatrização e regeneração. Então eu posso comer um pote de Nutella. O chocolate também tem uma quantidade de gordura muito grande, fazendo com que o corpo também se foque em filtrar isso e atrase esse processo. Logo, procure esse meio de campo onde você possa comer o chocolate que você tanto quer, mas que você não abuse dele. Até porque ninguém quer ficar gordinho. Por fim, a dica número 10. Spray antisséptico pode. Eu falo pra galera todos os dias. Não, gente. Por que não? O spray antisséptico mata as bactérias. Sim, mas ele contém anestésico na sua fórmula. Por isso que é tão gostoso quando tá coçando o piercing ou quando ele tá meio dolorido, passar esse spray antisséptico. Ele vai aliviar. Porém, ele vai fazer com que o corpo, aquelas enzimas teciduais que eu falei no começo desse vídeo, elas também relaxem, porque elas também vão ter contato com esse anestésico. Conclusão, eles param o processo. É como se eu desligasse a fábrica por alguns momentos e desse folga para essa galera. Isso faz com que atrase muito o processo de cicatrização. Ou seja, galera, é bastante simples. Como é que... Sério isso? Sabe qual é a melhor forma de você cuidar do teu piercing? Na hora do banho, lavar com sabonete antisséptico. E num horário contrário ao horário do banho, passar um soro fisiológico 0,9 com um cotonete, passar ali na perfuração, o outro lado do cotonete, secar essa perfuração. Quanto mais sequinho você deixar o seu piercing, mais saudável e mais rápido ele vai cicatrizar. Ficar colocando a mão, bater, dormir em cima, álcool, água oxigenada, pomada, limpar demais, ficar girando a joia, piscina, praia, maquiagem, retirar a joia para limpar, bebida alcoólica, nada disso é legal. É só limpar 2 vezes por dia, com sabonete antisséptico e soro fisiológico. Deixar sequinho e só. Ficou uma dúvida, pessoal? Deixa aqui nos comentários ou me manda um direct que eu respondo vocês. Gratidão, eu espero que tenha solucionado algumas dúvidas de vocês. E qualquer coisa, me chama por direct. É isso aí, pessoal. Fui!